Bem, pessoal, agora nós falamos acerca de modelo de contrato de prestação de serviços autônomo, tá? Então, são algumas dicas aí para os trabalhadores autônomos que querem fazer um contrato de prestação de serviços. Acessando o link do site, você terá lá o texto, você pode copiar e colar e depois alterar conforme a sua conveniência ou necessidade. Eu deixei outros links para te ajudar também, link, por exemplo, sobre modelo de contrato de coaching, modelo de contrato de professor de inglês, e também deixei um artigo sobre cuidados com modelos de contratos, alguns cuidados que você deve ter. O que nós falaremos nesse vídeo de maneira bem simples e bem rápida? Os erros mais comuns dos contratos, dos modelos, né? Os exemplos de erros, daremos alguns exemplos também. E quando há necessidade de um advogado especialista, quais são os principais erros? Direto ao ponto, bem rapidinho. Dados incompletos, tá? A qualificação, o nome inteiro, RG, CPF, o CEP, a rua, todos esses dados são muito importantes para uma ação judicial. E confira nos documentos também, né? Outro erro comum é a ausência de penalidade em caso de descumprimento de alguma cláusula, tá? Ou a ausência de sanção. Não adianta você colocar o que ele deve fazer se você não colocar qual vai ser a pena no caso dele descumprir. Tá? É importante você colocar a penalidade, a sanção. É importante você colocar, tem que colocar que haverá juros e correção em caso de inadimplência. Estabeleça uma multa para desestimular a outra pessoa a descumprir o contrato. Porque se não tiver nada de sanção, ela pode descumprir. Não pode faltar a data exata para pagamento, para os pagamentos, né? Não pode faltar a data exata, tem que ter data. Nós veremos mais adiante por quê. A ausência de prazo de conclusão da prestação de serviços, tem que ter o prazo da conclusão, né? Essa prestação de serviços, ela é indeterminada ou ela tem um prazo certo? Se tiver prazo certo, coloque. Objeto vago, a pessoa não especifica, não detalha o trabalho a ser realizado. Exemplos, eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que as pessoas erram e depois dá um grande problema, até mesmo em ação judicial, algumas coisas são difíceis de corrigir. Eu vou dar um exemplo de permuta de imóvel. Ligou um cliente para mim que havia permutado o imóvel, né? Trocado, ele trocou, ele falou, toma o meu imóvel aqui e me dá o seu imóvel. Por qualquer razão as pessoas fazem isso, permuta de imóvel. O que aconteceu? Ela entregou o imóvel, passou na escritura e os dois fizeram a compra e venda, tudo bonitinho. Mas uma das partes não estabeleceu o prazo para desocupação do imóvel. Tá? Então ela permutou, ela fez todo o trabalho, mas a outra parte não desocupava o imóvel para entregar. E ela disse, não há prazo no contrato. Eu vou ficar até aqui, até eu conseguir um outro imóvel para mim. Até eu conseguir comprar outro imóvel. E aí ela ficou 6 meses, 1 ano e deu um grande problema isso aí, porque no prazo não tinha a data para desocupação. Essa é uma questão que não tem a ver com o nosso contrato de autônomo que nós estamos falando aqui, mas é só para você ter ideia de como algumas cláusulas são importantes. Como nós dissemos, alguns casos exigem especialistas, não utilize modelo. Por exemplo, caso de vínculo empregatício CLT, é necessário que um advogado analise aqueles fatos, aquele contrato. Tá? Nós tivemos aqui uma ação de um trabalhador que ele conseguiu quase R$100 mil numa indenização trabalhista em razão de um contrato de trabalho autônomo muito mal redigido. O próprio contrato foi utilizado contra a empresa. Então a empresa fez um contrato em que aquele contrato que ela fez depois muito contra ela. A relação de consumo, né? Quando há o Código de Defesa do Consumidor, nós temos as cláusulas abusivas. Então quando há relação de consumo, o contrato pode ser nulo. Se houver cláusula abusiva, contrate um especialista, tá? E quando o valor envolvido é muito alto, né? Quando o valor envolvido é muito alto, contrate um advogado por cautela. Quando são questões mais simples, mais fáceis, não há complexidade, você mesmo pode elaborar suas cláusulas, tá? E não há nenhuma, nós veremos mais adiante que não há nenhuma forma, não há nenhuma exigência de lei para a forma do contrato. Ver se esse contrato está bom, muitas vezes não dá para saber se está bom, porque nós temos que saber o que o contratante quer, se a outra parte concorda ou não. Então, quando você quiser fazer um contrato, faça uma lista.
Escreva mesmo em simples palavras em uma lista o que eu quero, o que eu não quero, quais são os meus receios nessa relação, nesse trabalho, o que eu preciso, as minhas experiências anteriores, enfim, essas questões são muito importantes para você passar para o advogado, passar as anotações e o advogado vai transformar a sua vontade em cláusulas, ou você mesmo vai fazer as cláusulas aí, mesmo sem advogado, se for um caso mais simples, como nós já falamos. E nós temos o artigo 107 dizendo que a validade da declaração de vontade, o contrato declara a vontade, tá? A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial. Forma especial não dependerá. Ou seja, não há uma forma especial para fazer o contrato, senão algumas exceções, tá? Nós temos a exceção logo abaixo. Então, o que quer dizer isso? Não depende de forma especial. Se você pegar um papel, uma folha sulfite, escrever à mão, a caneta ali, os dois colocarem umas cláusulas e assinarem, está valendo. Tá? Por quê? Porque a lei não exige que você vá no cartório, que você reconheça a firma, ela não exige isso. Há algumas exceções no artigo 108, quando é imóvel, um determinado valor, é uma outra questão. Então você tem acesso ao contrato para você redigir de acordo com a sua vontade. Nós temos aqui das partes, como eu falei, a qualificação, o objeto do contrato, o prazo, o pagamento, e você vai alterar de acordo com a sua vontade, tá? Esqueça essa questão de pegar um contrato e mudar apenas o nome lá e imprimir. Gente, se aquela cláusula não é interessante para você, do que adianta um contrato? Eu já vi gente chegar no escritório com um contrato totalmente prejudicial a ela, e ela imprimiu e assinou. Ora, você é o interessado, aquela cláusula, ela é importante para você? Muitas vezes nem o advogado consegue avaliar, porque às vezes a cláusula é uma questão pessoal, eu quero aquilo ou eu não quero aquilo. A outra parte concorda com aquela cláusula ou não concorda. O advogado não tem como fazer isso, tá? Então leia a cláusula. Se não conseguir entender, o advogado vai conseguir te explicar. Mas você tem que ler a cláusula e verificar se você concorda ou não com ela. Às vezes me entregam 10 páginas de contrato, eu leio as páginas do contrato e a pessoa pergunta, o contrato é bom? Eu não sei se é bom, eu não sei se ela concorda com aquelas cláusulas ou não. Ele pode ser bom ou pode ser ruim, depende. Eu não sei se está faltando alguma coisa que ela quer e não está ali no contrato. De acordo com o negócio dela, o tipo de negócio, eu tenho que saber o que a pessoa quer para saber se o contrato está correto. Por isso que é bom ler junto com o advogado quando é o caso. Ou, se você for fazer um modelo, é algo simples, basta ler e considerar se aquilo é importante ou não.